Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os exercícios da segunda fase do nível sênior da UBI do ano passado, né, de 2021, ok? Mais especificamente do turno B. Essa prova teve dois turnos, né? São duas provas diferentes. A gente vai se concentrar nos exercícios do turno B. Né, se eu tiver tempo, ou os meninos que estão com a gente no treinamento de produção competitiva tiverem um tempo, a gente tenta fazer também os exercícios do turno A, tudo bem? Antes de qualquer coisa, é interessante comentar que essa prova tem um nível de dificuldade um pouco maior, ok? Em relação à primeira fase, que a gente fez o vídeo da primeira fase de 2022, certo? Alguns dias no canal. Vou deixar o card para indicar este vídeo. Essa prova já tem um nível de dificuldade um pouco maior. Então, o primeiro exercício ainda é bem tranquilo, mas a partir do segundo, o nível já cresce bem mais rapidamente, ok? Além disso, aqui eu vou mostrar as minhas soluções, mas eu não vou submeter no site do OBI, porque faz alguns dias que ele está com problema. Muitas dessas daqui eu não consegui submeter. Então, existe uma pequena chance de ter problemas nela, certo? Eu acredito que não, porque eu fiz o teste comparando com os arquivos de saída, de entrada e saída, que o próprio site do OBI fornece, certo? Então, né, tem a entrada e a saída esperada, eu comparei com a saída gerada pelos meus programas, todos conferiram, o que pode dar problema em relação ao tempo, mas também tomei cuidado em relação a isso. Então, acredito que não tem um problema. Caso alguém queira testar uma das soluções no futuro e veja que alguma delas tem algum problema, se puder dar o feedback nos comentários do vídeo, também será de grande ajuda, ok? Então, começando agora sim pelo exercício do mínimo e do máximo, que é o primeiro exercício deste caderno de provas. Resumindo a historinha que ele dá, né, para a gente não perder muito tempo, ele diz que dado um intervalo AB, ele quer saber o menor número do intervalo que tem a soma dos dígitos igual a S e o maior número que tem a soma dos dígitos igual a S também. Aqui a gente tem um pequeno problema no caderno de questões, porque ele fala que dá um exemplo com S igual a 1, A igual a 10 e B igual a 30. E ele fala que a resposta é 12, para o problema do menor número inteiro com soma S, né, dos dígitos. Pois existem três números no intervalo cuja soma dos dígitos é igual a 3. Veja, a soma deveria ser 1 aqui, mas eu acho que na verdade aqui deveriam ter colocado 3. Mas pensando que o S é igual a 3, o 12, né, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3 e 3 mais 0 também é 3. E 12 é o menor número deles. Ok? Ah, então essa seria a resposta para o menor número inteiro que tem desse intervalo, que tem a soma dos dígitos igual a S, que no caso é 3. E o maior deles é 30, né? No restante da historinha, ele fala que ele também vai querer o maior desses números. Ok? Então, dado a entrada do nosso problema é justamente esses parâmetros, né? S, que é a soma que eu quero, e os extremos do intervalo, né? O A e o B. E a minha saída são dois números, o menor valor cuja soma dos dígitos é igual a S, e depois o maior valor cuja soma dos dígitos é igual a S. E aqui veja, é exatamente aquele primeiro exemplo que a gente viu. E aqui com o S com o valor correto, como deve ser. Tudo bem? Esse problema é praticamente idêntico ao que teve na primeira fase de 2022, deste ano, certo? A diferença é que lá a historinha era mais curta, ele era mais direto ao ponto, não tinha ah, todo esse contexto. E ele queria só o menor ou o maior número, não lembro agora com certeza, acho que era o maior. Aquele que é o menor e o maior. Mas a solução é praticamente a mesma, tanto que eu utilizei praticamente o mesmo código e fiz pequenas alterações, certo? Em relação à complexidade, o intervalo aqui não é muito grande, certo? Se o A e o B é no máximo 10.000, pensando no pior caso em que o A é 1 e o B é 10.000, então a gente tem aí no máximo 10.000 valores para percorrer. Então, se a gente conseguir uma solução de complexidade linear, por exemplo, já é mais que o suficiente. E é a solução que a gente tem aqui, que é praticamente força bruta. Que o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está percorrendo todos os números desse intervalo. Aqui eu chamei de NM, em vez de A e B, mas tanto faz. Então, eu estou indo desde o N até o M e verificando se a soma dos dígitos desse valor que eu estou testando no momento, se ela é igual ao nosso S, que é o valor dado também. Se for, eu troco o maior por ele, ok? Porque o último que satisfez essa condição vai ser justamente o meu maior número que satisfez ela, né? Obviamente. Ah, agora, o menor, eu quero só o primeiro, né? Então, eu começo o menor com o menos um para indicar que ele
Eu ainda não encontrei um número que a soma dos dígitos é S, ok? Assim que eu encontro o primeiro, eu substituo por esse I e depois não troco mais, certo? Então, ele vai manter esse menor, esse primeiro que eu encontrei. No final, eu imprimo os dois. Tanto o menor número, pulo uma linha, que a entrada nos pede isso, coloco o maior, pulo outra linha. Tudo bem? E como eu faço a soma dos dígitos? Naquele vídeo, eu acho que eu falo um pouco melhor, mas basicamente eu vou fazendo divisões sucessivas por 10 e pegando sempre o resto. Então, eu começo pegando o resto aqui da divisão por 10, que vai me dar justamente o último dígito. E aí eu divido por 10, pego o novo resto, vou pegar o último dígito, que agora seria a casa da dezena, e vou fazendo assim por diante, até quando o número vai se tornar 1 ou 0, certo? É o caso em que eu terminei de processar todos os dígitos. Então, é uma funçãozinha básica que a gente usa várias vezes quando a gente quer calcular a soma dos dígitos, ou quer obter os dígitos de alguma forma. Tudo bem? Então, essa é basicamente a solução desse primeiro problema. Ele é bem simples até. Na primeira fase, eu acho que ele era o segundo mais fácil, né? Na segunda, ele já é o primeiro. E aí, basicamente, é uma solução por força bruta. A gente varre todos os números, soma os dígitos e vê se satisfaz a condição ou não. Indo para o segundo exercício agora, da lista palíndroma, esse aqui sim já é mais divertido. A solução acaba não sendo tão complicada, mas chegar nela, né, modelar o problema, já não é tão simples. Então vamos ver como que acontece aqui. Primeiro, o que ele está falando? Novamente, resumindo a história para a gente não perder muito tempo, é dada uma lista de números inteiros. Vamos pegar aqui um exemplo já, certo? E eu quero saber quantas operações eu tenho que fazer nessa lista, já vou falar o que são as operações, para que ela se torne um palíndromo, uma lista palíndroma, que é quando a gente inverte, ela tem que se manter igual, certo? A definição de palíndromo igual a gente tem para string, para texto, ok? E o que são essas operações que a gente pode fazer? A gente pode somar duas posições adjacentes, duas posições vizinhas, certo? Então, eu posso, por exemplo, aqui o 40 e o 20 eu posso somar, vai se tornar 60, vai contrair. Então, eu vou ter uma nova lista, que é 10, 60, 60, 10, que é um palíndromo. Então, veja, a resposta é quantas operações eu tenho que fazer. Só precisei de uma, que é só somar esses dois aqui, e a minha lista vai se tornar palíndroma automaticamente. Tudo bem? Essa é a ideia do problema. Olhando para as restrições, a nossa string pode até ser bastante grande, ok? O meu n aqui é quantos números eu tenho na lista e o li é o tamanho de cada número, né? Beleza. Uma solução por força bruta aqui já fica muito difícil de passar. A gente teria que ter, já seria difícil de implementar, na verdade, porque o que seria uma solução por força bruta nesse caso? Seria a gente testar todas as possibilidades de contrações, né, nessa soma que a gente junta duas posições, e ver qual sequência de contrações vai acabar gerando um palíndromo e vendo todas as sequências possíveis, ver aquela que tem menor comprimento, ou seja, o menor número de contrações. Muito caro, né, muito custoso computacionalmente, vai levar muito tempo e é chato de implementar. Ah, Acontece que aqui a gente tem uma abordagem gulosa para resolver esse problema. Que a abordagem gulosa, vou deixar o card aqui onde a gente fala sobre o algoritmo guloso, é basicamente, de forma muito simplista, é uma estratégia que a gente vai utilizar para chegar na solução que a gente quer de cara. Então, diferente do força bruta, que a gente tem que varrer todas as possibilidades para ver qual que é melhor, aqui a gente vai seguir um caminho que a gente vai saber de antemão que vai nos levar na melhor solução, né? E aí, nem sempre é fácil provar isso. Aqui, pelo menos, eu acho que mostrar a intuição de que vale não é tão difícil. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse primeiro cara mesmo. Ok, muito bem. Primeiro, né, vamos nos preocupar um pouco com o conceito de palíndromo, né? Então, caso alguém tenha dúvida em relação a isso, um palíndromo é quando a gente pega uma palavra, por exemplo, e se a gente inverter ela, inverter todas as letras aqui, ela se mantém igual. É o caso da palavra arara, por exemplo, certo? Né? Então, eu escrevi de forma invertida aqui, mas dá na mesma, na verdade, certo? Ela se manteve igual. E uma forma que a gente tem de verificar se uma palavra é palíndrome é comparar as extremidades e ir convergindo para o meio. Então, se a primeira letra foi igual à última, a segunda igual à penúltima, né? E aqui só tem uma letra no meio, então essa aqui pode ser qualquer, tanto faz. Se todas as combinações aqui tiver um match, né, tiver uma correspondência, então essa palavra vai ser um palíndromo. A gente pode estender essa ideia aqui para a nossa lista de palíndromo, onde ao invés de letras, a gente tem números, mas a ideia se mantém a mesma, tudo bem?
E isso também vai ser a base da estratégia da nossa solução. Porque, veja, a gente quer saber, a gente quer uma forma de saber exatamente quais as contrações a gente tem que fazer e se tem que fazer. Pensa um pouco comigo, ó. E seguindo essa estratégia de comparar os extremos, ok? Então aqui eu estou comparando o 10 com o 10. Veja, eles já são iguais. Então, de forma geral, não vale muito a pena eu mexer neles, ok? Ah, porque eles já são correspondentes, então eu posso avançar para as próximas posições, ok? Então, eu vou avançar aqui para o segundo e para o penúltimo item, tudo bem? Aqui eu tenho 20 de um lado, aqui eu tenho 20 de um lado, 40 do outro. Aqui sim são diferentes, tudo bem? Aqui a gente tem um problema. E veja, lembrando que a gente pode fazer contrações. E aqui, se vocês pensarem um pouco, aliás, perdão, aqui eu fiz errado. Na verdade é o 60 e o 20 aqui. Inverti na hora de passar para o desenho, tudo bem? Agora está correto, mas de qualquer forma, os números são diferentes. E veja, eu posso fazer aquelas operações de contrações e eu quero saber justamente o mínimo de contrações que eu preciso fazer para que se torne palíndromo. Pensando nisso, se a gente prestar bem atenção, não tem muitas escolhas do que fazer aqui, pensando numa estratégia ótima, que eu não vou fazer nada à toa. Porque, por exemplo, não vale a pena juntar o 60 com o 10 ou o 40 com o 10, porque eu vou mexer em algo que já está ok, certo? Esses caras aqui já são valores que são correspondentes. Então, se eu somasse eles aqui, eu ia acabar criando um outro problema. Mas será que lá na frente isso não valeria a pena? Aí que a gente teria que provar que esse caminho nunca dá certo. E algoritmos gulosos tradicionalmente são meio chatos de provar a corretude deles, ou seja, que eles sempre conduzem uma solução ótima. Mas nesse momento vamos pedir que vocês aceitem isso. Na prática, numa competição, a gente sempre vai ter que avaliar se vale a pena tentar provar ou não. Em alguns casos, parece tão intuitivo que vale, que às vezes compensa a gente codar, criar o código, e se por acaso não passar, a gente fala assim, putz, então teve algum caso que eu não pensei e que essa estratégia não vale, certo? Então, essa parte que talvez fique um pouco mais delicada aqui, mas vamos acreditar que vale. Agora, o que eu acho que é óbvio aqui é o seguinte, se eu for fazer a operação em alguém, eu vou tentar fazer nesse cara aqui, ó, no 40. Por quê? Porque o 60 é maior do que 40. Então, se eu somar ele com alguém aqui, ele vai se tornar maior ainda, mais diferente ainda, se isso é possível, e não vai levar a essa correspondência entre os dois números, certo? Então, eu vou pegar o 40, que é o menor valor, e somar próximo, né? O próximo aqui no caso o anterior, porque eu não posso somar com o que eu já comparei, né? Eu não posso olhar para trás. Então, se eu fosse pegar esse daqui, eu somaria com o próximo. Se eu pego o da esquerda, eu somo com o próximo. E o da direita, eu somo com o anterior. Tudo bem? Então, eu vou somar aqui o da direita, que é o 40, com o anterior. Então, eu vou produzir uma nova lista, em que eu vou substituir aqui o 20 e o 40 por 60, que é a soma deles. Veja, eu tinha um ponteiro aqui, vamos chamar de ponteiro, né? Um apontador aqui para o 60, ele se manteve. E eu tinha um para o 40, que agora está apontando para essa contração, né? O resultado dessa contração. Agora, esses dois valores correspondem, eu avanço o ponteiro, viria aqui para o meio, não tem nada aqui, certo? Na verdade, eu vou inverter esses ponteiros. Vamos ver na implementação como isso fica. E agora eu comparei todas as posições, fiz as contrações que tinha que fazer, no caso, uma contração só, e a lista no final é palíndromo. Tudo bem? E eu fiz uma operação só, e é o número mínimo de operações que eu poderia fazer mesmo. Tudo bem? Essa vai ser a minha estratégia. Então, caso não tenha ficado claro, eu vou começar com dois apontadores aqui no começo, né, no começo e no fim da minha lista. Se eles forem iguais, eu avanço da esquerda para frente e o da direita para trás, vou para as próximas posições. Se eles forem diferentes, eu pego o menor e somo com o próximo número que eu iria, né? Se for da esquerda é o próximo, se for da direita é o anterior. Né? No vídeo deve estar invertido, mas enfim, acho que a ideia deu para entender. Ah, E no final desse processo, eu sempre vou ter um palíndromo. No pior caso, né, se essa lista for muito divergente, ela não for difícil transformar ela num palíndromo, eu vou fazer todas as contrações possíveis até que no final eu vou chegar num número só, certo? É o pior caso.
mas sempre vai me gerar um palíndromo. E eu estou acreditando que vai ser no menor número de operações possíveis. Se a gente pensar no outro exemplo que a gente tinha aqui, ah, esse cara aqui, ele já é um palíndromo. Por esse meu algoritmo, eu consigo verificar isso também, que eu vou avançando com os ponteiros, né, em direção ao centro. Então, vai ver que é igual aqui, é igual aqui, e o meio tanto faz o que é, então já é um palíndromo. Vamos pegar esse outro cara aqui para ver se ele de fato vai fazer só em duas operações, transformar isso em um palíndromo. Então, aqui é 10, 40, 30, 20. Toma cuidado para não errar agora. Então, eu tenho 10, 40, 30, 20. Isso, 30, 20. Ok, então eu vou começar com meus ponteiros aqui. Esquerda, eu vou fazer em cores diferentes. O da esquerda é vermelho, o da direita azul. Tudo bem? 10, 40, 20. Veja, o 10 é menor do que o 20, certo? Então, é ele que eu vou querer somar alguma coisa. Eu vou querer realizar a contração. Realizar a contração com quem? Com o próximo, que é só o que é possível. Então, eu vou realizar essa contração aqui. 10 com 40 vai ficar 50, 50, 30, 20. Veja, o ponteiro da esquerda, ele se manteve aqui. Se manteve ou foi para o próximo, depende de como você está pensando, porque afinal de contas, eu tenho uma outra lista. E o do 20 também se manteve ali. Veja, eles ainda são diferentes, só que agora o da direita é menor. Então, eu vou somar ele com a próxima posição, com a posição anterior, na verdade. Então, eu vou ter uma lista aqui de 50, 50. O ponteiro azul se manteve aqui na direita e o ponteiro vermelho aqui também. Agora eles são iguais, não tem que fazer operação nenhuma. Vou avançar com esse ponteiro para cá, então ele vai ficar apontando para o 50. Vou avançar com esse ponteiro para cá. Isso depende da implementação. Houve uma inversão desses ponteiros, né? O que devia estar na direita foi para a esquerda, o que devia estar na esquerda foi para a direita. Então aqui eu sei que o meu algoritmo acabou. Já analisei a string toda, a nossa lista toda, na verdade, e eu fiz duas operações, né? Uma operação aqui e a segunda operação aqui. Então, com duas operações, eu consegui transformar a lista num palíndromo, né? Que é exatamente este daqui. Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa solução. Em termos de código, como isso aqui vai ficar? Veja, eu tenho aqui meus parâmetros, né? O n é o número de números que eu tenho na lista que eu recebo na entrada. O x é a variável auxiliar aqui para eu ler esses valores e jogando na minha lista. Aqui eu estou usando um vector para trabalhar isso. Poderia ser um array, né? Um vetor normal, como a pessoa trabalha em C, o pessoal do primeiro ano costuma ver C, certo? Vou deixar o card indicado aqui para a playlist, né, ou para a primeira oficina que a gente fez, primeira parte da oficina, na verdade, que a gente fez de introdução para a usa competitiva, e uma das aulas a gente trata um pouco de STL, né, que o vector está dentro dela. Então, caso vocês tenham dúvida em relação a isso, deem uma olhada lá. É uma introdução breve, meio rápida até demais, mas talvez já ajude vocês com isso, beleza? Ok, então aqui eu estou lendo o meu N, que é o que a entrada pede, eu leio primeiro o tamanho da lista e depois os itens. Aqui eu estou lendo todos os itens das listas e já jogando o meu vector, que está representando ela. E aqui eu vou começar o meu processo. Aqui eu tenho exatamente o que eu estou dizendo. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa implementação. A gente está olhando aqui com os apontadores. É fácil fazer bobagem, certo? Então, eu vou mostrar aqui como eu fiz. Então, eu comecei com o meu apontador I, que é o da esquerda, apontando para o primeiro item do vetor. E o apontador J, apontando para o último item do vetor, né? Começando aí na posição n-1. E eu tenho duas variáveis auxiliares, que é o SE e o SD, né? A soma da esquerda e a soma da direita. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque, na verdade, aqui eu estou mostrando para vocês, né, fazendo essas contrações, onde de uma lista eu gero outra. Fazer essa operação aqui no vetor, para ser bem sincero, é uma coisa meio chata. Dependendo de como eu quiser fazer, eu posso ter uma complexidade alta, ou eu posso ficar mudando muito o meu vetor, que vai acabar me complicando. O que eu estou fazendo, então, é criando uma variável auxiliar, duas variáveis auxiliares, uma para a soma da esquerda e uma para a direita, onde eu não vou mexer com o vetor, eu só vou atualizar essas variáveis e ver o que está acontecendo. Então, eu vou replicar esse exemplo aqui para o que vai acontecer no código, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, veja, eu vou ter uma variável SE aqui, que ela vai começar, vamos até ver o que eu fiz aqui,
com o valor da posição que eu estou apontando no começo. Então, começa com 10, que é o valor da primeira posição, e o nosso SD, né, o S da direita, a soma da direita, começa com 20. Ok? Os valores são diferentes, essa é a ideia que a gente já tinha visto. Os valores são diferentes, então eu vou pegar o menor e vou avançar o ponteiro. Aqui que fica mais claro o que está acontecendo do que antes, quando a gente estava fazendo as contrações. Avançou o ponteiro, eu vou somar esse valor aqui na variável SE. Então, 10, né, mais 40 passa para 50. Veja, é o resultado da contração. Ele ia para a lista ali com um novo valor. Aqui eu não estou alterando o vetor, eu estou só armazenando o valor aqui nessa variável auxiliar. Ainda são diferentes. O que são diferentes? Não os valores aqui, as somas. 50 é diferente de 20. Então, o 20 é menor, então eu retrocedo aqui com o ponteiro da direita. Somo 30 no 20, no SD, fica 50. Agora os valores correspondem. Quando corresponde, o que eu vou fazer? Eu vou zerar essas variáveis. E agora eu vou começar uma nova comparação. No caso, o problema já acabou. Vamos imaginar que tivesse mais valores ali. Vou até chutar 2 ali. Ah, aí, valores 10 e 10. Então, eu vou avançar com o ponteiro da esquerda e vou somar aqui onde estava o zero. Fica 10. Opa, esqueci de trocar a cor. E vou retroceder com o da direita e vou somar aqui também. Ok? Então, veja, vai ser uma nova comparação. Né? São os novos elementos aqui, a soma que eu tinha feito antes não deve interferir. Já são iguais, então aqui sim, poderia zerar de novo esses caras. Vou avançar e retroceder com os ponteiros, e aí eles vão se inverter, acaba o meu algoritmo. Ok? Então, da mesma forma. Voltando para o código, então, como que isso fica aqui? Enquanto o i for menor ou igual a j, aqui eu estou testando justamente se os ponteiros ainda não se inverteram, né, os nossos apontadores. Né, enquanto o i for menor ou igual a j, ou seja, ele ainda estiver à esquerda do j, ou estiver na mesma posição, não tem problema, é o caso que a gente tem um número ímpar de números, a gente vai executar um passo do nosso algoritmo aqui da nossa estratégia. Senão, a gente já terminou. E aí, se a soma da esquerda for igual à soma da direita, é o caso em que as posições têm o mesmo valor, ou já resultado das contrações fizeram que ela tivesse o mesmo valor. Então, a gente não precisa fazer nenhuma operação. Né? Os elementos opostos já são iguais ou já conseguimos igualá-los, igual eu escrevi aqui no comentário. Então, eu avanço o ponteiro da esquerda e retrocedo da direita. Né? Incremento o i e decremento o j. E aí, aqui, ao invés de zerar a soma, na verdade, eu já estou pegando essas posições. Também dá na mesma, tudo bem? Acho que fica mais fácil de implementar. Então, a soma da esquerda já vai começar com o valor da nova posição i, e o valor da direita já começa com o valor da nova posição j. Já atribuo aqui. Caso contrário, aí eu tenho duas possibilidades ainda. O da esquerda ser menor ou o da direita ser menor. Se a soma da esquerda é menor que a da direita, então somamos, na verdade, aqui, né? Somamos a posição da esquerda com a próxima, torcendo, né, esperando que isso vá ajudar a igualar a soma da direita. Então, eu avanço o ponteiro do i, que é o que está na esquerda, que é o valor menor. E agora aqui, ó, ao invés de atribuir, eu estou somando. Né? Eu estou somando o valor da nova posição i para o SE, juntando com o que já tinha ali. E incrementando o meu AP, né? O meu AP é o número de operações. Começou com zero, cada contração que eu faço, eu incremento ele. E aqui, veja, não sei se eu precisaria disso com certeza, mas eu já estou vendo se por acaso o i não é igual ao j, porque nesse caso aqui os ponteiros já coincidiram e eu já terminei meu processo também, certo? Eu não sei se seria exatamente necessário, mas eu faço esse teste aqui também. Por outro lado, se a posição da direita é menor, então eu faço a mesma coisa, só que do outro lado. Então eu decremento o apontador j, né, ele retrocede, soma a nova posição j na soma da direita e incrementa as operações também. E aí, se não tiver o break aqui, no caso que os ponteiros já estão apontando para a mesma posição, eu volto o laço. Se não teve inversão ainda, eu continuo isso daqui. Quando igualar as somas, eu avanço os dois ponteiros e tudo mais. Tudo bem? Isso aqui resolve o meu problema. Terceiro exercício, no polígrama. Esse aqui eu acho que é um pouco bem mais chatinho do que o anterior, tudo bem? Primeiro, o que ele diz? Primeiro, ele define o que são anagramas. Acho que todo mundo está confortável com essa ideia. Né? A gente pega uma palavra, a gente pode misturar as letras ali, e a gente obtém anagramas, ok?
Aqui ele dá um exemplo da língua portuguesa, duetos e estudos são anagramas. E aqui exemplos mais genéricos, né? BBA e BAB são exemplos de anagramas. E ele vai nos dar uma palavra, ok? E a gente quer determinar se ela é um polígrama. O que é um polígrama que ele define aqui? É uma concatenação de duas ou mais palavras que são anagramas entre si. E a primeira dessas palavras é chamada de raiz do polígrama. Ele dá um exemplo, né? O BBA e BAB, né? Uma palavra só aqui, mas se a gente dividir ela em duas, né? Duas de tamanho 3, a gente vê que BBA e BAB são anagramas entre si, né? Esse cara é um anagrama desse, ou vice-versa, tanto faz como a gente pensar. Então, essa palavra é um polígramo com raiz BBA, pois é a concatenação dos anagramas BBA e BAB. Tudo bem? Então, o que é o exercício? Dado uma palavra, determinar se ela é um polígramo e, se for, encontrar a sua raiz. Ok? Este é um problema mais chatinho. E aqui ele dá alguns exemplos, né? A palavra x, x, x e assim por diante é um polígramo de raiz x. XY não é um polígramo, certo? Porque a gente não consegue. A gente poderia dividir em duas palavras, né? Cada uma de tamanho 1. E, obviamente, x não é anagrama de y. E aqui é a mesma que é dada no exemplo, né, do BBA, BAB. Ok. Nesse exercício, talvez tenha alguma estratégia melhor, não consegui pensar, mas a solução vai ser praticamente força bruta, só que melhorando algumas coisinhas para evitar que corra o risco de não passar no tempo, certo? A palavra tem até 100.000 caracteres, ok? Então, já vamos ver aqui no desenho primeiro quais são as melhorias que eu vou fazer na solução por força bruta e a gente vê no código como que isso vai funcionar. Primeiro, o que seria a solução por força bruta? Eu tento dividir a minha palavra de todas as formas possíveis, com palavras de tamanho 1, de tamanho 2, tamanho 3, e vejo qual delas que vai satisfazer aquela condição. Se eu pegar, né, todas as palavras de tamanho 2, todas vão ser anagramas entre si. As minhas otimizações vão ser em duas frentes. A primeira, em relação a testar só aquilo que for realmente possível, né, divisões que forem realmente possíveis, e ah, encontrar uma forma mais eficiente de testar se as palavras são anagramas. Vamos começar com a primeira. Veja, como assim, né? Se é possível dividir num certo tamanho. Vamos pensar na palavra BAB, BBA, que é a do exemplo ou parecida, né? Não é a mesma palavra, mas é a mesma ideia, só está invertido, na verdade. Ok? Veja, a gente consegue dividir essa palavra em substrings de tamanho 1, certo? Dessa forma aqui. A gente consegue de tamanho 2. E a gente consegue de tamanho 3, que é justamente a nossa solução. Agora, de tamanho 4, por exemplo, a gente já não consegue, ok? Né? Porque aqui fica faltando. Vamos pensar que eu tivesse um outro caractere nessa palavra aqui, né? Fosse, tivesse mais um B aqui, por exemplo. Ok, nesse caso, nem de tamanho 2 a gente conseguiria, certo? Ó, de tamanho 2 ficaria ali um sozinho, sem ninguém. Então, a gente também não conseguiria. Então, qual que é a minha primeira ideia para otimizar esse problema? É focar só nos divisores. Ao invés de testar todas as divisões possíveis usando de uma até n letras, eu vou testar aquelas que realmente eu consigo dividir minha palavra, ou seja, os divisores de n. Então, a partir de n, eu vou obter os divisores. E por que que isso aqui ajuda, né? Melhor do que testar todos os n's? É porque aqui teria que vir um pouco mais a fundo, mas eu tenho na ordem de raiz de n divisores para um certo número n. Ok? Então, se eu tivesse que testar todos os números, eu teria algo de complexidade n. Se eu olhar só para os divisores, eu tenho raiz de n. E é importante que encontrar os divisores também tenha essa complexidade. Caso contrário, se eu tivesse complexidade O de n para encontrar os divisores, daria na mesma. Tudo bem? Ah, E para fazer isso, a gente vai vamos nos basear no algoritmo clássico para testar se o número é primo, mas no caso a gente vai querer encontrar divisores. Caso alguém queira ver mais sobre isso, vou deixar o card aí da nossa aula sobre teoria dos números. É uma aula um pouco mais complexa, para o pessoal que está no primeiro ano, mas pelo menos vocês verem essa parte de teste de primalidade, eu acho que é tranquilo, né? Os outros conceitos que são mais chatos. Tudo bem, então basta eu testar
a partir dos divisores. Então, aqui, por exemplo, que eu tenho uma palavra de tamanho 7, aqui, na verdade, eu só tenho duas possibilidades, só tem uma possibilidade, né, que seria de tamanho 1, porque como é um 7 número primo, não tem divisores, ok? Então, não tem muito o que fazer nesse caso aqui. Tamanho 1, obviamente, não é. Então, aqui é um caso que não é polígono. Tudo bem. Qual que é a segunda otimização? Na verdade, não chega nem a ser otimização. É uma forma mais eficiente de testar se duas palavras são anagramas. Veja, primeiro, né, como que a gente poderia testar se uma palavra é anagrama? Sem pensar nem em otimização, na verdade. Né? Vou começar como eu testo se uma palavra é um anagrama ou não. Então, vou pegar aquele exemplo de novo. Né? Vamos pegar as duas palavras aqui, na verdade. Né? Vamos esquecer um pouco o problema lá dos polígonos. Vou pensar só se eu quero saber se essa palavra é um anagrama dessa. Acho que uma forma que a gente tem que fazer bastante simples, não lembro se eu vi isso em algum lugar, se foi ideia da minha cabeça, se tem alguma forma melhor de fazer isso, mas a minha ideia é contar as letras que aparecem, quais letras aparecem, quantas vezes aparece e ver se são a mesma coisa, certo? Porque aqui, por exemplo, eu tenho a letra B duas vezes, eu vou chamar assim como se fosse um vetor Q de quantidade, e onde estou contando quantas vezes o B aparece. Aparece duas vezes e o A aparece uma vez. Aqui, mesma coisa. O B aparece duas vezes e o A aparece uma vez. Opa, perdão. O A aparece uma vez. Veja, como as quantidades correspondem, então essas palavras, duas palavras, são anagramas entre si. Porque a posição não importa, importa só as letras que aparecem. Né? Então tem que aparecer todas as letras iguais e na mesma quantidade. Caso contrário, eu troquei alguma coisa ali. Ah, então é isso aqui que eu vou me basear para testar se duas palavras são anagramas. Se a quantidade de cada uma das letras do nosso alfabeto é idêntica nas duas. Se forem, então é um anagrama. Muito bem, agora para otimizar isso no nosso caso do polígono, eu vou usar um vetor de soma de prefixo. Né? Quem viu a resolução da primeira fase deste ano, 2022, eu também usei isso em outro exercício. Na verdade, eu vou usar vários vetores de soma de prefixo. Eu vou usar um para cada letra. Então, agora sim, vamos pegar aqui o nosso polígrama. Então, aqui eu tenho duas palavras concatenadas já. Vou até colocar outra aqui, ó. Começar por eu testando para né, para essa palavra com 9 caracteres. E eu vou ter os meus vetores de soma de prefixo para a nossa letra, para cada uma das nossas letras. Então, aqui eu vou colocar para a letra A e para a letra B. Claro que no meu exercício eu vou ter todas as letras do alfabeto aqui. Eu começo a minha posição artificial aqui com 0. Deixa eu fazer ele mais para o ladinho. Só lembrando rapidamente o que é o vetor de soma de prefixo. Eu vou ver, se eu tivesse um vetor, eu somaria todos os prefixos, ou seja, né, é um vetor de soma acumulada, ele vai armazenando a soma acumulada, certo? Aqui, o que eu estou armazenando é a quantidade de vezes que aquela letra apareceu. Então, veja, começando aqui na posição artificial, aqui, que eu nem entrei na lista ainda, por enquanto não apareceu nenhuma letra A, nenhuma letra B. Vamos começar a olhar só para o A primeiro, depois eu volto no B. Aqui apareceu um B, então continua sem aparecer nenhum A. Aqui continua sem aparecer nenhum A. Aqui apareceu o primeiro A. Daqui para frente eu vou levar esse 1, certo? É um vetor de soma acumulado, então todas as posições para frente eu tenho que somar esse 1, como se eu estivesse fazendo isso. Por isso que é um vetor de soma acumulado, um vetor de soma de prefixo. Aqui apareceu um B, então não é uma nova aparição do A. Aqui sim é uma nova aparição do A, então aqui a posição vai para 2. Aqui o B, então continua 2. Aqui é o A, vai para 3. Aqui o B, então continua 3. Aqui o B continua 3. Para o B, faça a mesma coisa, só que agora olhando para o B. Então aqui é a primeira aparição do B, aqui é a segunda, aqui não teve aparição do B, aqui é a terceira aparição do B, aqui é o A, então ele se mantém. Quarta aparição do B, o A se mantém. Quinta aparição do B, sexta aparição do B. Então, eu construí os vetores de soma de prefixo, certo? Acho que deu para entender o que eles representam. Mas ok, o que isso aqui nos ajuda a comparar se é um palíndromo, se é um polígramo ou não? Veja, vamos imaginar que eu estou dividindo a minha string ah, em substrings de tamanho 2. Olhando lá para os divisores, eu sei que isso aqui é divisível por 2, então essa seria uma tentativa, dividir aqui, ó, dessa forma. Tudo bem?
Ah, na verdade aqui, não, na verdade não, tamanho 2 eu não posso, né? E é 9, na verdade o 9 só divide por 3. Problema. Tá, vamos ignorar um pouco esse pedacinho aqui, porque eu quero um caso que dê errado, né? Então finge que ele não está aqui. Seria aquela nossa string de tamanho 6. Então aqui sim eu conseguiria dividir por 2. Com esses três carinhas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso primeiro aqui, que seria a nossa raiz, e ver quantos A's e quantos B tem aqui. Como eu faço isso? Lembra? Vetor de soma de prefixo. Se eu quero saber a soma que a gente tem entre L e R, a gente pega a posição do vetor de soma de prefixo na posição R menos o L menos 1, ok? Depois vocês dêem uma olhada no porquê eu posso fazer isso. Basicamente, o que eu estou fazendo é, eu pego quantas vezes, no caso aqui, quantas vezes a letra apareceu até a posição R e tiro quantas vezes ela apareceu antes do intervalo que eu queria. Então, minha resposta é quantas vezes ela apareceu no intervalo que eu quero, né? Afinal, imagine, se aqui eu tenho quantas vezes ela apareceu até o R, e aqui quantas vezes ela apareceu até o L menos 1, pensando aqui no vetor. Se eu subtrair isso aqui, eu estou cancelando essa parte, ok? Estou cancelando aqui. O que que me sobrou? Foi justamente o que aparece entre o L e o R, ok? Então, beleza. Então, aqui eu consigo saber quantas vezes o A apareceu nesse intervalo, daqui, né, nessas duas primeiras letras, e quantas vezes o B apareceu. Então, quantas vezes o A apareceu? Zero menos zero, ou seja, zero vezes, ok? Nesse caso aqui. Então, o A apareceu zero vezes aqui. E o B? 2 menos zero, né, a posição antes da primeira. Então, apareceu duas vezes. Agora, se eu olhar para todas as outras substrings, né, daqui para frente, elas têm que ter essa mesma quantidade. Se alguma delas não tiver, é porque isso aqui não é um polígono de raiz de tamanho 2, ok? Aqui, ó, quantas vezes o A apareceu? Eu tenho 1 menos zero, então A apareceu uma vez. E o B, 3 menos 2, o B apareceu uma vez, certo? Eu pego o último cara aqui da minha substring e tiro o vetor, né, o valor do vetor de soma de prefixo da posição anterior ao início. Sempre faço assim. Nesse caso, não correspondeu à raiz, né? Aqui eu tinha 0 A's, aqui eu tenho 1, aqui eu tinha 2 B's, aqui eu tenho 1. Então, de tamanho 2, pelo menos, isso aqui não vale. Ok, voltando agora para a string toda, vamos pegar o de tamanho 3, que é o caso que a gente sabe que tem que valer. Então, vamos dividir aqui tamanho 3. Maravilha. Então, vamos pegar aqui quantas vezes o A apareceu na raiz. Veja, uma menos zero. Então, eu vou até fazer a divisão aqui também para a gente lembrar. E o B? 2 menos zero apareceu duas vezes. Ok? De fato, é o que a gente está vendo aqui. Na segunda substring, o A apareceu quantas vezes? 2 menos 1, uma vez. E o B? 4 menos 2, duas vezes. Correspondeu, vou para a próxima. Quantas vezes o A apareceu? 3 menos 2, 1. Quantas vezes o B apareceu? 6 menos 4, 2. Tudo correspondeu, então isso aqui é um polígono de raiz de tamanho 3. Qual que é a raiz? Eu só pego os primeiros três caracteres e mostro na minha saída. Resolvido? Essa é a solução do meu problema, certo? Vamos só ver como que vou implementar isso. Bom, então primeiro olhando para o começo do meu programa, minha matriz PS, na verdade, elas são vários vetores de soma de prefixo, ok? Então eu tenho, embora seja uma matriz, vamos pensar nela como se fossem vários vetores. Eu tenho 26 vetores, um para cada letra, e cada um deles eu tenho 100.001 posições, pensando no tamanho máximo da nossa string conforme dá a entrada, certo? Eu tenho uma posição a mais que eu preciso daquela posição artificial seria antes da primeira letra, né? Já que eu tenho que descontar o L menos 1 lá, tenho que pensar que existe uma posição antes do zero. Ou minha string começa na posição 1, e aqui o zero vai representar justamente antes do início dela. Lembrando aquela nossa primeira otimização, eu tenho uma função aqui para calcular os meus divisores de n, que vai me retornar um vetor, que é justamente esses divisores. Então aqui eu estou instanciando um vetor, já estou colocando o valor 1 nesse vetor, né? Porque o 1 é divisor de qualquer número, ok? E aí, do 2 até a raiz de n, aqui é porque que minha função tem complexidade raiz de n, certo? Para encontrar os divisores. Eu vou até a raiz de n. E se o i divide o nosso n,
ou em outras palavras, se o resto da divisão de n por i for igual a zero, então o i é divisor e eu coloco ele. E usando propriedades que a gente conhece na matemática, se i é divisor de n, então n dividido por i também é divisor de n. Então eu já coloco esses dois caras no meu vetor. É por isso também que eu não preciso ir depois da raiz. Eu já estou pegando os divisores que vêm depois da raiz e já colocando aqui. E depois, por causa do meu problema, não sei se eu precisaria fazer isso com certeza, mas eu ordenei os meus divisores, ok? Porque aí eu começo sempre testando ah, se é um polígono de raiz de tamanho 1, se é de tamanho 2, se é de tamanho 3 e assim por diante, dependendo dos meus divisores, de forma crescente. Cuidado aqui que eu não posso colocar nessa minha lista o próprio n. O próprio n é divisor dele, né? Todo número é divisor dele mesmo. Porém, aqui, para o nosso problema, isso não vale. Quer dizer, não vale que não seja divisor. Mas se eu pegar de tamanho n, eu vou pegar só a própria palavra, certo? Eu não vou estar dividindo ela em nada. Então, eu não vou testar nenhum anagrama, na verdade. Eu vou ver, contar as letras dela. Quando eu for olhar para a próxima palavra, a próxima divisão, não existe, certo? Então, o próprio n não conta. A função verifica, eu já volto nela já, ok? Mas é só para auxiliar a gente. Então, na função main, né, que é o que vai ser executado aqui, eu tenho a minha string s, que vai ser lido, os meus divisores, que é o que eu vou chamar a função para calcular para mim, o meu valor n. Então, minha entrada é justamente o valor n e a minha string s. E aqui, primeiro, eu vou construir o meu vetor de soma de prefixo, né, esse pedacinho para fazer isso. Essa função main_set vai atribuir zero para todas as posições, uma forma de limpar esses meus vetores, caso tenha algum problema. E aí, para todas as letras entre 0 e 26, aqui eu estou usando o valor numérico 0,26, depois a gente vê como a gente trata isso, certo? Eu vou construir cada vetor de soma de prefixo. Então, né, a posição 0 começa com 0, é aquela posição antes de qualquer caractere da minha string. E depois eu vou percorrer a minha string, e aí eu vou incrementar aquela posição sempre que ela for igual à letra em questão. E aqui, ó, esse A mais J é para obter a letra que eu quero, certo? Aqui eu estou usando a partir do zero. Isso aqui é questão de implementação, tá? E o A ele tem um valor numérico, né, na tabela ASCII. Então, se eu pegar, por exemplo, o A mais 1, né, o valor da tabela ASCII mais 1, eu vou obter justamente o B, que é a próxima letra, certo? Então, o zero aqui vai representar o A para mim, o 1, o B e assim por diante. Então, aqui eu quero ver se a letra que eu tenho na string, aqui é o código dela mesmo, é igual ao A mais a posição que eu estou agora, que representa a letra, né? Então, se for o 0 é o A, se for o 1 é o B, assim por diante. Enfim, no final das contas, eu estou testando se é igual à letra que eu estou representando nesse meu vetor. Se for igual à letra, eu vou incrementar aquela posição, né? Vai retornar 1 aqui essa comparação, e aquela posição vai pegar a posição anterior, porque eu tenho soma acumulada, mais 1 porque apareceu aquela letra nessa posição da minha string, ok? No fundo, isso é só para construir o vetor de soma de prefixo, igual a gente viu aqui. Tudo bem? É uma forma de fazer isso. Vou construir isso para todas as nossas 26 letras do alfabeto. Maravilha. Tendo esse vetor construído, vou também chamar aqui a função divisores para descobrir quais são os divisores do meu valor n, ou do tamanho da minha string. Poderia ter usado o n aqui sem problema. E aqui eu tenho a variável booleana para saber se eu já encontrei uma solução para o meu problema. Isso aqui, na verdade, eu só vou usar no final. Se ela se manteve falsa o tempo todo, ou seja, eu nunca achei solução, então eu vou imprimir o asterisco que ele pede para colocar quando não tem solução. Agora, para testar para todos os divisores, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os valores do meu vetor. Uma forma de fazer isso em C++ é assim, né? Aqui é o tipo automático, onde ele poderia ser só um inteiro aqui, mas ele já sabe que é o tipo automático. Mas isso aqui é uma espécie de for each, né? Para cada d, que são os divisores dentro do vetor de divisores, eu vou testar. Então, ele pega cada valor do vetor, que é um desses divisores, e é o valor que eu vou usar aqui, esse valor d. E aqui, para ficar mais fácil, eu chamei a função verifica, criei uma função verifica, que ela vai testar se é um polígono de raiz de tamanho d ou não. Então, vamos olhar ela já como funciona, mas por enquanto vamos fingir que ela funciona. Ela vai retornar true se funcionou, se é um polígono, se todas as palavras, substrings aí de tamanho d são anagramas entre si. E se for, vou marcar o OK como true. Vou imprimir a substring do começo de tamanho d, certo? Que é a minha raiz, então da posição 0. Eu começo da posição 0 e imprimo os primeiros d caracteres.
simplesmente a minha raiz e pulo uma linha e dou um break para encerrar a minha busca, porque eu já encontrei já uma solução, é o que me basta. E aí, como eu setei o OK como true, isso aqui não vai acontecer. Caso o verifica retornar falso, ele não vai executar esse if e vai para a próxima iteração do for. E como que funciona o verifica? Ele simula aquilo que eu estava fazendo no desenho aqui, calculando as quantidades de cada aparição, da aparição de cada letra e depois comparando para ver se corresponde. Então, no verifica, aqui talvez essas quantidades aqui, eu não sei se eu teria que ter usado long int, tá? Fiquei um pouco preocupado com isso agora. Embora não, porque eu estou incrementando só um valor. Então, int funciona bem. Então, aqui, ó, essa quantidade aqui é quantas vezes cada letra aparece na primeira raiz, na raiz, certo? Então, se eu vou dividir ah, uma string de tamanho 9 aqui em substring de tamanho 3, eu vou pegar esse primeiro cara aqui e eu vou ver quantas vezes cada letra aparece nesse primeiro cara. Vai ser minha base de referência para as comparações futuras. Então, primeiro eu começo contando a quantidade de cada letra nos primeiros d caracteres, que é a minha raiz. Que no caso aqui é o próprio valor que está no vetor de soma de prefixo na posição D. Aqui não preciso fazer aquela descontar a posição anterior, porque aqui eu já sei, eu estou pegando do começo mesmo. Então eu sei que eu vou descontar zero, então eu nem faço isso. Agora, para as outras strings, aí eu tenho que comparar com o que eu obtive aqui nesse vetor de quantidade. Então eu vou começar da posição D, que é o primeiro caractere da segunda string. E aí o meu J aqui, ó, ele vai avançar por todas as letras. Eu já não preciso percorrer a substring. É isso aqui que vai economizar tempo na hora de processar. Eu não estou andando a string mais. Eu estou andando só pelas substrings, mas eu não estou andando caractere a caractere. É isso que eu quero dizer. Então, para essa string que começa na posição D, eu vou ver quantas vezes cada letra aparece. O for aqui até o número de letras. Então, se a quantidade da letra J for diferente, essa aqui é o que ocorreu na raiz. Se a quantidade de aparições da letra J na raiz for diferente da quantidade de aparições da letra J nessa substring que a gente está analisando, então a gente retorna falso. Como que a gente obtém isso? A gente pega quantas vezes apareceu a posição J, a letra J até o final da minha string, que é indicada aqui pela posição i mais d, até a posição anterior ao começo da minha string, que é a posição i, ok? Isso aqui, na verdade, a posição seria i menos 1, mas lembrando que o vetor de soma de prefixo ele tem uma posição a mais no começo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não se confundir na hora de implementar. Mas é isso aqui que está simbolizando. Ele está comparando quantas vezes a letra J apareceu, né? A letra J representada pela variável J, não a letra J em si, quantas vezes ela apareceu na raiz e quantas vezes ela apareceu na substring que eu estou avaliando agora. Se for igual, ele vai para o próximo, senão ele já retorna falso porque ele já encontrou um problema. E aí ele iria para a próxima palavra. E aqui eu já estou incrementando a quantidade de caracteres, né? Eu estou pulando para a próxima string, né? Então ele começa aqui, né? Esse é o primeiro caso, então ele começa aqui na segunda, depois ele vai aqui para a terceira e assim por diante, né? Sempre indo para o início de cada substring. Se eu passei por todo esse laço aqui, com esse teste, e não tive nenhuma não correspondência, né? Nenhum caso em que a quantidade de aparições de uma certa letra foi diferente, e não quer dizer que está tudo certo, então eu retorno true no final, simbolizando que são anagramas, todos anagramas entre si. E esse é o código desse meu problema. Vejam, já é um exercício bem mais chatinho comparado aos outros. Por fim, o quarto exercício, o senha da vozinha, certo? Né? Fica aí a brincadeira, o pessoal adora fazer isso na hora de construir os exercícios. Ah, eu não diria que ele é mais difícil que o anterior, eu considero problemas de dificuldade semelhante, mas são temas diferentes, são análises diferentes, então talvez uma pessoa tenha mais facilidade com um do que com o outro. O que diz esse problema? A historinha dele é meio longa, então eu vou pular para o que interessa. Basicamente é dito que a vozinha em questão, ela escreveu a senha do banco dela em um papel e borrou algumas letras. E aí, para cada letra borrada, ela criou uma lista de letras possíveis, ele chama de palavra, que são as possíveis letras que encaixaria naquela posição. Então, aqui nessa primeira posição aqui, poderia ser um A ou um B, na segunda posição poderia ser um C e um D, ou um D.
E ela dá um número aqui que vai nos ajudar a recuperar qual que é a senha de fato. Então, qual que é o processo que é indicado aqui? Seria construir todas as possíveis senhas a partir do que é dado aqui, ou seja, substituir a primeira por A ou por B, a segunda por C ou por D e constrói todas as combinações possíveis a partir disso. Então, a gente tem todas as combinações possíveis aqui. Deixa eu aumentar o zoom para ficar mais claro. E aí, a gente tem que ordenar essa sequência de construção. Então, a primeira senha, sendo ordenado lexicograficamente, ou seja, em ordem alfabética, a gente tem aqui o XA, Y, Y, C, Z, que seria a primeira substituição possível. Depois o XA, Y, Y, DZ, a primeira por A e a segunda por D, e assim por diante. E aí, no caso ele deu o valor 3, então é porque a terceira senha dessa sequência é a correta. XB, Y, Y, C, Z. Tudo bem? É isso aqui que ele está nos dizendo. Então, de todas as que a gente construiu, a correta é a terceira, porque é a ordem que a avó deu aqui no papel. Ok? Então, nosso problema é justamente resolver isso, né? Então, é dada essa senha com os caracteres borrados, representada aqui pelo hash, né, pela cerquilha. É dado a lista de letras que pode entrar em cada posição e qual que é a posição, qual que é o número da senha que a gente quer. A gente construir todas, ordenar, a gente pega a terceira ou a segunda aqui nesse caso. Ok, a solução por força bruta seria simular isso, certo? Fazer todas as substituições, no final criar uma lista de um vetor de strings, ordenar, então pegar a posição que a gente quer. Isso é muito caro em muitos sentidos. Pode ser caro em relação à memória, pode ser caro em relação a tempo. Em relação a tempo, com certeza é muito caro. Na memória talvez tivesse como melhorar isso, mas em relação a tempo isso é bastante caro. Construir todas essas possibilidades, depois ordenar ainda por cima, né? A gente não tem esse tempo. Mas, se a gente pensar um pouquinho mais aqui, a gente também vai ter uma estratégia gulosa parecida nos mesmos modos que a gente teve no segundo exercício, que é o seguinte: a gente não vai precisar reconstruir a string de fato. A gente olhando para o valor aqui, a gente vai conseguir saber qual que é a letra que tem que entrar em cada posição só a partir desse valor. Nossa, mas como que a gente faz isso? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Não é um exemplo muito bom para a gente brincar aqui, se seria um exemplo maior. Se eu conseguir pensar em um, a gente faz. Ok, aqui eu já fiz outro exemplo. Eu acho que fica um pouco mais fácil a gente trabalhar, ficar mais claro o que a gente vai ter que fazer. Vamos pensar naquele processo como se a gente estivesse realmente construindo daquela forma. E já pensando de forma ordenada, né? Vocês devem concordar comigo que se eu já quero construir as palavras de forma ordenada, sem ter que construir de qualquer jeito e ordenar no final, eu vou começar aqui da primeira posição, e pegar a letra de menor valor lexicográfico, a primeira letra que aparece no alfabeto. Aqui já está ordenado, né? A, B, C, D, E, F, G. O exercício poderia não dar ordenado, a gente tem que ordenar antes. Isso a gente tem que fazer, inclusive. Mas aqui já está ok. Então, eu substituiria primeiro aqui por A, aqui por C e aqui por E. Tudo bem? Qual que seria a segunda substituição possível? Agora eu começo lá do final a variar, né? Porque se eu variar aqui, já colocar o B, por exemplo, vocês concordam que tem um monte de senhas possíveis que começam com A que eu pulei e que elas têm menor valor lexicográfico do que essa. Ou seja, ordenando por ordem alfabética, teria que vir antes. Então, eu vou manter o A aqui, eu não vou mudar esse cara. Eu vou mudar sempre o último possível. Então, aqui eu mantenho o A, aqui eu também mantenho o C, e aqui sim eu troco o E pelo F. Depois, mantenho o A, mantenho o C, troco o F pelo G. Mantenho o A. Agora, veja, não tem mais opção para esse último caractere aqui, certo? Então, agora sim eu tenho que mudar o nosso penúltimo. Ele tem que ir para o D. E aqui volta para o primeiro, volta para o E. Aqui, mantém A, mantém D, F, né? Volta, sempre varia o último quando possível. Quando não tem mais opção, aí sim varia o anterior. Então, eu teria que variar o D. Mas veja, o D não tem opção. Ah, né, não tem opção depois do D. Então, eu tenho que ir para o anterior. Então agora sim não tem jeito, eu vou ter que variar o A, troquei por B. Todas as possibilidades com A já foram varridas antes. E aqui os caras voltam na primeira possibilidade. Mais ou menos igual a gente constrói um número qualquer, né? Quando a gente trabalha com binário, a gente constrói dessa forma também. Né? A estratégia é parecida. Então aqui voltou, e aí eu continuaria dessa forma aqui. Tudo bem?
Como é que eu quero a posição 7? Veja, eu já construí todas aqui, né? A posição 1, vou chamar aqui de 0, tá? Vai ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 6, é isso aqui que eu quero, né? Porque o 7 seria 1 indexado, começando do 1. Então, essa é a posição que eu quero. 7, 8. Ok? Maravilha. Mas aqui eu estou construindo, né? Mas vamos ver se a gente percebe algum padrão aqui. Veja, a nossa última casa aqui, que a gente varia sempre que a gente pode, ela tem 3 letras possíveis. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem ciclo de tamanho 3 aqui, né? Ó. Varia todas as letras aqui. E é também a partir desse ciclo de tamanho 3 que vai variar a letra anterior, né? Ela se mantém por 3 posições, aí troca, se mantém por 3 posições, aí troca e assim por diante. Aqui varia sempre de uma em uma, e a cada 3 mudanças a gente vai trocar a letra. Opa, aqui fiz caca, né? Agora, a primeira posição é só quando varia todas as posições aqui, que é 2 vezes 6, concorda? A gente tem 2 vezes 6 combinações aqui possíveis, pensando em um pouquinho de análise combinatória. Ah, então, a cada 6 posições, vai inverter a minha letra aqui nessa primeira posição. Claro, depois das 6 posições aqui vai acabar também. Depois do 6b não tem mais o que variar. Legal, então isso aqui já dá uma intuição de que a gente pode pensar numa forma de, olhando para o nosso número, já saber quais letras têm que aparecer naquela sétima posição sem ter que calcular todos esses números. E é isso que a gente vai fazer. E aqui eu já vou dar a resposta pronta, mas seria bom vocês pensarem um pouco mais sobre isso, que é que eu vou basear no resto e vou basear na divisão inteira desse valor, certo? Olhando para a última posição, veja, a cada 3. Só um segundo aqui que eu cometi um pequeno erro. Não é um erro na modelagem, na verdade é um erro no exercício. Aqui todas teriam que ter o mesmo tamanho, tá? Então, esse aqui é tamanho 2 e 2 aqui tem que ser 2 também. Aqui eu mudei para 3. No final dá meio que na mesma, fica mais fácil quando é tudo do mesmo tamanho, mas eu vou continuar dessa forma aqui, só para a gente terminar a explicação, mas depois no código a gente vê como fica. Bom, basicamente, veja, aqui como está variando de 1 em 1, e eu tenho 3 possibilidades, na quarta possibilidade, isso vai voltar para o nosso primeiro caso. Então, se a gente estiver olhando aqui, primeiro eu testei o primeiro caractere, que é o 0º caractere aqui dessa string, depois o segundo, o terceiro, meio estranho falar assim, mas é o 0, 1 e o 2. Aí eu voltei para o 0, 1 e para o 2, aí o 0, 1 e assim por diante. Veja, vocês concordam que isso aqui é o resto da minha divisão de, vou chamar de i, sendo i aqui esse valor aqui, ok? O valor da posição, qual que é a posição da minha construção aqui, da minha senha, naquela ideia do exercício de substituir e ordenar, certo? Então, se eu pegar o i e fizer o resto da divisão por 3, que é o nosso k, que é quantas letras eu tenho possível para substituir, eu vou estar apontando justamente para qual eu quero. Então, na sexta posição, qual que é a letra da última posição aqui, né? Da última forquilha que eu tenho que substituir. Eu vou fazer 6, mod 3, no caso, ah, opa, perdão, na verdade aqui, né? É uma burrada, perdão aí quem estava vendo até agora e se matando, né? Eu pulei o 5. Deixa assim mesmo. Né? Eu pulei o 5, então é esse cara aqui que eu quero. Né? Na hora que a conta deu errada que eu fui perceber. Perdão aí quem estava pirando vendo o meu erro, tudo bem? Então, 6 mod 3, o resto da divisão por 3 é 0, porque 6 é divisível por 3. Então, eu sei que aqui vai ser o primeiro caractere dessas possibilidades que eu tenho, que é o E, certo? E de fato é, ó. É isso que eu tenho aqui, ok? Por outro lado, olhando para a penúltima posição, veja que aqui foi 0, 0, 0, aí foi para o 1, 1. Na verdade, aqui voltou para o 0, né? Porque a gente tem duas possibilidades, 0, 0. Então, veja, aqui a gente vai pensar em duas etapas. Primeiro, a gente vai pegar o nosso 6, que é a posição que a gente quer. Vou até mudar aqui, né? Porque afinal de contas aqui seria um indexado. Mas é que eu já alterei para o 6. E eu vou primeiro dividir por 3, porque veja, eu tenho que pensar na divisão, na parte inteira da divisão, porque por 3 casas ele se mantém igual. Aí depois disso, ele troca. Né? Então, se eu pegar aqui, ó, 1, a posição aqui na verdade é 0, né? 0 dividido
por 3, que é a quantidade de casas aqui, por 3 é zero. 1 dividido por 3 é zero. 2 dividido por 3 é zero, parte inteira, claro. 3 dividido por 3 é 1. Vem para cá. 4 dividido por 3 é 1, parte inteira. 5 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2, não zero. Mas é porque a gente não tem o caractere 2, a gente tem o 0 e o 1. Então, além da divisão, eu vou fazer o resto da divisão por quantas possibilidades a gente tem nessa posição, que são duas, né? Então, eu divido pela quantidade de caracteres do próximo, quantas combinações tem no próximo, na verdade, e pego o resto da divisão. Então, aqui, o 6 dividido por 3 é 2, certo? E 2 mod de 2 é zero. O resto da divisão de 2 por ele mesmo é zero. Então, de fato, aqui é o zeroésimo caractere, que é o C. E para o próximo cara? Veja, a gente pega o 6 de novo. E agora eu tenho que dividir pelo produto da quantidade de caracteres que eu tenho adiante. Que é uma forma bonita de dizer que assim, é quantas combinações eu tenho aqui, ó, até que eu possa variar a minha posição, a minha primeira posição aqui, certo? São todas as possibilidades, que é 2 vezes 3, certo? Eu tenho 6 possibilidades aqui até poder variar o A. E aí, naquela mesma ideia de tomar cuidado aqui com quantos caracteres eu tenho que fazer o resto, a divisão, por 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 é 1. 1 mod 2 é 1. Então, o caractere 1, no caso, é o B. Né? O 0 é o A, o 1 é o B. De fato, é o B que está aqui. Veja, só fazendo essas continhas, eu sei exatamente quais são as letras que tem que entrar em cada posição, sem ter que varrer todas as possibilidades. E isso é muito importante para a gente aqui, certo? Muito importante. Vamos olhar para o código, como isso acontece. Veja, esse código é até mais curto que o outro, por isso que eu falo que eu considero esse problema de dificuldade parecida, porque embora ele não seja tão fácil, essa ideia aqui talvez não seja tão trivial para vocês no começo, mas se a gente consegue chegar nela, a solução acaba ficando até que simples. Então, primeiro aqui eu vou ler a nossa quantidade de letras na minha palavra, né, na senha que a avó definiu, quantas são rasuradas, que é o nosso M, e o tamanho de cada palavra que eu tenho para substituição, que ali no meu exemplo eu fiz errado, né, porque eu usei 2 de tamanho 2 e 1 de tamanho 3, aqui é sempre o mesmo K, mas a ideia continua sendo a mesma. E aí leio a minha palavra em si e também vou ler todas as possibilidades de substituição para cada caractere rasurado. São aquelas palavras, né, igual tem aqui em cima lá, o AB, o CD e tudo mais. E lembrando que eu quero construir a palavra de menor valor lexicográfico, ou seja, a primeira ali na ordem alfabética, então eu vou ordenar os caracteres dessas palavras, certo? Então, se eu ler CBA, por exemplo, depois de ordenar, eu vou ter a palavra ABC, ok? Ordenadinho. Então, o sort aqui está fazendo isso, ordenando cada uma dessas palavras. Leia a nossa posição que eu quero, aqui já decremento, por causa daquele problema de 1 indexado ou 0 indexado, certo? Aqui eu estou pensando 0 indexado, por causa do resto, isso é importante. E aí eu vou começar a verificar quais letras tem que entrar em cada posição. Então, eu vou começar da última posição, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual que é o resto da divisão de P, que é a nossa posição aqui, por K, né? Sendo K o tamanho daquela minha palavra. Então, aqui, ó, que era de tamanho 3, vamos pensar que fosse tamanho 2. Não, aqui vai mudar um exemplo. Vamos pensar de tamanho 3 mesmo. Então, eu vou pegar aquele valor que eu vou ler ali, que é o meu valor P, já decrementado, e fazer o resto da divisão por K. Né? No caso aqui seria 3 nesse último exemplo. Eu vou pegar exatamente o caractere que eu quero, igual a gente viu ali. Então, dentro da minha palavra lá, para essa última posição, né, de possibilidades aqui, eu já pego o caractere dessa posição, que é justamente o que eu quero. E aí eu divido o P por esse K. E esse próximo valor é o que eu vou calcular o resto na próxima posição. Então, eu mantenho o P aqui, certo? Eu mantenho a mesma regrinha para todos os casos. E eu decremento o J, né? O último J é o último caractere rasurado. Quando eu decremento, eu vou para o anterior. E aí, o meu P já dividido, eu faço o resto da divisão por K de novo, porque aqui todos têm o mesmo tamanho, né? A mesma quantidade possível de letras para cada posição. Então, aqui eu já estou substituindo na minha string, para cada caractere hash, quais são os caracteres que com certeza tem que entrar ali, e fazendo de trás para frente, porque é assim que a gente pensou na hora de construir. E no final, imprimo a string que eu construí. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu sei que a explicação aqui ficou meio rápida, talvez tenha ficado confuso alguns pontos. A UBI eu acho ela meio
pesada para o primeiro ano, né? De repente, para quem vem de curso técnico, já conhece alguns, né, já sabe programar, já conhece melhor algumas coisas, talvez fique um pouco mais tranquilo. Mas para quem está começando a programar agora, né, ainda está conhecendo as estruturas básicas de programação, nossas funções, nossa estrutura de condicional, de repetição, mesmo a estrutura de dados mais primitivas, né, array, a matriz, o vetor e tudo mais, aqui já são cobrados conceitos mais complexos, né, abordagens, paradigmas específicos, estruturas de dados mais específicas. Então, eu sei que no começo é meio confuso, e a explicação aqui que eu dou é direta no exercício, sem explicar todo esse conceito muito bem. De vez em quando eu até indico aqui os cards, onde eu falo dos conteúdos que são cobrados, mas aqui eu estou passando de forma muito rápida. Então eu sei que fica meio confuso. Mas eu espero que tenha ajudado mesmo assim. Qualquer coisa, fala aí nos comentários. O pessoal que é aqui da Unesp, que está no nosso Discord, também pode entrar em contato pelo Discord. Fiquem à vontade para a gente ir melhor planejando o nosso treinamento futuro. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.